Fala também de Dória, que deve ser, nas próximas horas, o novo reforço do São Paulo. Preciso te atualizar sobre o tricolor, relação a Júlio Casares, já a data para votação do impeachment, e também sobre como andam as negociações com o Alan, jogador do Flamengo. Red Bull Bragantino avança para comprar jogador do São Paulo. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de informação exclusiva. Fui o primeiro a contar na noite dessa quarta-feira, nas minhas redes sociais, que Dória está perto de virar reforço do São Paulo. Zagueiro de 31 anos de idade, que acerta os últimos detalhes da rescisão do seu vínculo com o Atlas do México. O jogador negociou nos últimos dias com o Internacional, foi alvo de debate no Fluminense e no Corinthians, mas as negociações com o São Paulo avançaram. Posso assegurar que Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, e Amaury Nunes, representante do jogador, tiveram um papel importante, até porque o Atlas, no início das tratativas, pedia 3 milhões de dólares. No fim das contas, ele sairá sem custos e toda a documentação, se concretizada, garantirá a assinatura desse contrato nas próximas horas. Dória tem tudo para se tornar o quarto reforço do São Paulo. Em 2026 ele chega depois das contratações de Danielzinho, ex-Mirassol, de Coronel, ex-New York City, e de Lucas Ramon, que segue vinculado ao Mirassol até 4 de abril, mas já tem um pré-contrato assinado com o tricolor. Só um último registro, Dória tem um currículo bem interessante. A última passagem dele no futebol brasileiro foi justamente pelo São Paulo, quando esteve emprestado em 2015. Ele era jogador do Olympique de Marseille. Voltou para a França, jogou no Granada na Espanha, também esteve na Turquia e joga desde 2018 no futebol mexicano. É muito ídolo no Santos Laguna, reforço interessante na minha opinião. Preciso falar agora sobre o Red Bull Bragantino, que está perto de anunciar a contratação de um jogador do São Paulo. Trata-se de Rodriguinho, meio atacante de 21 anos de idade, cujo vínculo no tricolor se encerra em 31 de dezembro. O São Paulo e Rodriguinho não conseguiram avançar na renovação do contrato. Até por isso, o acordo com o Red Bull Bragantino foi a melhor saída. O São Paulo fica com uma quantia em dinheiro não revelada e ainda mantém um percentual pequeno de uma venda futura. Hoje, o São Paulo é dono de 90% dos direitos econômicos. Rodriguinho, que perdeu espaço no segundo semestre do ano passado, especialmente por causa da dificuldade na renovação do contrato. Seus números em 2025, 29 jogos, 1 gol e 2 assistências. Rodriguinho, que também recentemente esteve nos planos do Botafogo, ele quase foi envolvido numa troca. O Ali Jave estava pedindo para falar sobre o Casares. Houve uma reunião na tarde dessa terça-feira de membros do Conselho Consultivo. Essa reunião, na teoria, teria que ter acontecido no Morumbi, mas ela aconteceu no escritório do Ives Gandra, que é um cara super importante dentro do São Paulo, enfim. Dos 9 participantes, 8 se mostraram favoráveis a que o Júlio Casares continue e que apresente sua defesa. O Júlio participou da reunião e fez suas explicações. Um dos presentes nesse conselho consultivo sugeriu que o Júlio Casares renuncie. É importante registrar que o Júlio virou alvo de uma investigação da polícia que tem a ver com saques recorrentes da conta do São Paulo. Então tudo começa com a constatação de que o São Paulo teve, entre 2021 e 2025, 35 saques e cerca de 11 milhões de reais deixaram de estar nos cofres do São Paulo, tá? Essa é a primeira informação. A segunda informação, o Júlio Casares, entre 2023 e 2025, recebeu em sua conta 1,5 milhão de reais em depósitos de dinheiro. Sabe quando você junta um bolinho de 49 mil reais, coloca num envelope, vai até a caixa e faz o depósito? Isso é absolutamente incomum. Na era do Pix, na era das transferências online, você faz tudo de forma online. A menos que você seja muito antiquado, você seja muito antigo, ou que você não queira que essa transferência seja rastreada. Se eu fizer uma transferência para o Joãozinho, da minha conta para a conta do Joãozinho, essa transferência vai ser rastreada. Se alguém pega um bolo de dinheiro, 50 mil reais, vai no caixa e preenche lá 50 mil, faz o depósito, você não consegue saber se quem essa pessoa anunciou que está fazendo o depósito de fato fez. Enfim,
Por que que esse 1,5 milhão de reais depositados na conta do Júlio em dinheiro, em espécie, causaram tanta surpresa, revolta e deixaram a situação do Júlio muito complicada? O Júlio ganha, como presidente do São Paulo, um salário de 27 mil, vou trazer o número certinho, tá? R$ 27.500. Entre salários de janeiro de 23 a maio de 2025, o Júlio recebeu 617 mil reais. Ele tem salário no São Paulo, tá? Ele é um dos poucos presidentes no Brasil que tem direito a salário. Só que ele recebeu do São Paulo entre janeiro de 23 e maio de 25, 617 mil. Só que a conta dele movimentou 3.200.000 reais. Por isso você já começou a desconfiar desses 2.600.000 reais que entraram sem lastro salarial. Entraram sem ter relação com o salário. Ele pode ter alguma participação da Record, onde ele trabalhou, ele pode ter participação em algum outro negócio que ele tem, só que desses 2.600.000, 1,5 milhão veio de depósitos em dinheiro. E é isso que ele vai precisar explicar. Eu soube que havia um planejamento para que, nessa quarta-feira, o Júlio convocasse uma entrevista coletiva e prestasse esclarecimento sobre o tema. Acho urgente, urgentíssimo, né? Até porque a pressão é grande, torcida organizada independente já se manifestou, eu até ler o que a Independente escreveu. Estamos exigindo imediatamente a renúncia desse corrupto covarde que enganou a todos nós. Puta decepção do caralho. Não existe perdão para quem roubou o tricolor. 22 milhões de torcedores apaixonados pelo São Paulo foram assaltados. A Dragões da Real também saiu nessa linha, permanecer no cargo e insistir no erro, prolongar a crise e submeter o São Paulo a um projeto personalista, colocando o clube abaixo de vaidades individuais. Jefferson Matos, Alan do Flamengo no São Paulo avançou. Jefferson, entre São Paulo e Alan, tá tudo certo. Fechado, esquematizado, salário, tempo de contrato, luva. Nem tem luva, né? Porque. E também não tem. O salário está acertado, porque a ideia do São Paulo é ter o Alan por empréstimo de uma temporada. O grande ponto é que o Flamengo prefere vender o Alan do que emprestar. Então, é possível que o Flamengo adie essa resposta. E aí vale a lembrança de que o José Boto, o executivo de futebol do Flamengo, está de férias e só volta no dia 15 de janeiro. Pelo menos foi isso que eu ouvi de um dirigente do São Paulo, tá bom? O Flamengo dá sinal verde e São Paulo avança por contratação de Alan. O encaminhamento seria por empréstimo até dezembro com opção de compra. O Tricolor já tem um alinhamento de base contratuais com o staff. Fora dos planos, Alan já recebeu o sinal verde de Felipe Luiz. A informação é do Valentim Furlan. O Valentim Furlan que havia dito no final de semana que o staff do Alan não queria que o jogador atuasse no São Paulo, tá? Alan será o quarto reforço do São Paulo para 2026. E o processo de impeachment de Júlio Casares trago novidades sobre os dois temas a partir de agora, começando por Alan. O São Paulo já tem um acordo fechado com o volante do Flamengo. O salário está acertado e o Alan trabalha nos bastidores para que se torne reforço tricolor o mais rápido possível. Importante registrar que o Flamengo, nas últimas horas, fez sinais de que vai aceitar a oferta, mas o tricolor não dá o negócio como fechado ainda. Existem alguns trâmites e burocracias que precisam ser cumpridas até que o Alan se torne reforço de forma oficial. Proposta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. Antes o São Paulo já havia fechado com o Danielzinho, ex-volante do Mirassol, com o Coronel, ex-goleiro do New York City, e com o Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol até 4 de abril. O tricolor está tentando antecipar a chegada do lateral direito. Só para completar, em relação ao Alan, 33 jogos na última temporada, desde que foi comprado pelo Flamengo há 2 anos e meio, foram 87 partidas. Quero completar essa parte do São Paulo para explicar a respeito de Júlio Casares. Nessa terça-feira, o Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu com o Júlio para debater sobre o caso envolvendo camarotes. Vocês vão lembrar daquela venda clandestina de camarotes que teve Mara Casares e Douglas Schwartzman como pivôs. O Júlio foi ouvido pelos membros do Conselho Consultivo, eram 9, e 8 desses 9 optaram e recomendaram que ele não renunciasse. Somente um, o José Carlos Ferreira Alves, que é opositor, votou a favor da renúncia do presidente. Importante registrar que as últimas denúncias contra o Júlio, o depósito de R$ 1,5 milhão
em dinheiro na sua conta entre 2023 e 2025 não foi alvo de debate. De qualquer forma, o presidente do Conselho Deliberativo, ontem, Aires de Abreu, marcou a votação do impeachment de julho para 14 de janeiro, ou seja, daqui a uma semana. E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do Timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com 2 malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no Timão. Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.